Graça e paz a todos. E para que comecemos, nós vamos meditar hoje em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no primeiro capítulo até o versículo 14. Quando nós saudamos a igreja, nós saudamos normalmente com o introdutório graça e paz. Uma pergunta que eu gostava de deixar agora no começo é: o que é graça? Quando o pastor, o líder, ou alguém vem à frente, alguém, o corpo de Cristo lhe cumprimenta e lhe saúda, graça e paz, o que você entende por graça? O apóstolo Paulo, muito reconhecido, muito conhecido, extremamente culto, um homem, talvez no primeiro século, conhecido como um dos homens mais cultos daquela época, ele teve um modo peculiar de escrever. Escreveu várias cartas, grande parte do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, e como um grande estudioso da língua hebraica, por ser hebreu, Paulo usou de muitas vezes de estilos ou de artifícios literários da língua hebraica e os trouxe para dentro do grego, que seria no Novo Testamento, para que pudesse comunicar a sua mensagem, especialmente quando ele sabia que no meio, que naquele povo que ele desejava alcançar, existiam muitos judeus. Quando nós falamos de Colossenses, estamos falando da cidade de Colossos, ou Colossi, como alguns pronunciam, mas era, já na época de Paulo, uma cidade pequena. Ela viveu a sua época de glória, séculos antes, mas na época de Paulo se tornou uma cidade pequena, uma cidade que estava próxima a grandes cidades como Éfeso, onde havia o grande templo de Diana, que todos nós, ou grande parte de nós, já ouvimos falar. Na cidade de Colossos, nós conhecemos e ouvimos falar de uma deusa que também era muito semelhante a Diana, mas não tão reconhecida, chamada Cibele. E naquela cidade, além do culto a essa deusa e outros deuses gregos que existiam ali, romanos, haviam também muitos judeus e haviam muitos pagãos, ou pagãos, de muitas outras regiões. Ou seja, Colossenses, ou os colossenses, eram um povo muito sincrético, um povo que trazia uma mistura de religiões muito grande. Então, como nós dizemos ou falamos, as semelhanças que temos com os nossos dias não são mera coincidência. Hoje, quando nós olhamos ao nosso redor, nós somos já um povo misto, um povo onde o paganismo entrou, um povo onde o culto a vários deuses estão presentes, um povo onde o secularismo também está muito entremeado, mas até o secularismo tem o seu próprio Deus, que muitos dizem que é o consumismo, e dentro disso, o dinheiro e tudo que pode se comprar. Então nós vivemos um contexto que é bastante semelhante a este contexto dos colossenses. E muito interessante, que nós vamos ver daqui a pouco quando lermos o texto, que esta era uma igreja que Paulo não conhecia. Ela havia sido plantada por um de seus discípulos, um dos vários discípulos. Nós temos que lembrar que nós temos alguns deles descritos na Bíblia, como Timóteo, como Filemão, mas aqui Paulo fala de Epáfras. Nós vamos conversar um pouquinho sobre ele e ver por que Paulo escreveu essa carta e especialmente por que ele toca e fala sobre essa oração logo no começo da sua carta. Paulo então, ele escreve também da prisão, como ele escreveu a carta aos Efésios, como Pedro nos mostrou na semana passada. E esse texto, ele é muito peculiar, como eu disse, na sua estrutura literária. Ele tem basicamente duas longas sentenças. Se nós não vamos ler dessa maneira, mas do versículo 3 ao versículo 8 é uma sentença só. Nas nossas traduções, elas são quebradas. Do versículo 9 ao versículo 11 é uma outra sentença só. Ou seja, Paulo estava querendo concentrar o seu pensamento, fazer com que aqueles que lessem aquela carta, que era uma carta que foi endereçada àquela igreja, mas que também circulou por outros lugares, pudessem entender o que ele estava a querer dizer naquele momento. E para isso, Paulo, então, ele usa de uma estrutura chamada quiasmo. Muito obrigado, esse é um nome bonito. Se você ainda não tem um filho e quiser colocar o nome do filho, fique à vontade. Como os nossos sobrenomes, o meu é Silva, quiasmo Silva, pode ficar muito bom. Mas o quiasmo, por favor, Amado. O quiasmo é uma estrutura, isso aqui é um pouquinho técnico, mas é importante para a gente entender esse texto, e quem sabe, no seu estudo da Bíblia, você possa se deparar com outros.
O quiasmo é uma estrutura muito usada, como eu falei, pelos autores ou pelos escritores hebraicos, especialmente aqueles com, maior domínio da língua. Paulo traz isso então, o apóstolo Paulo traz esse estilo ao novo, em muitos locais ou áreas que ele escreve. Para você ter uma ideia, a carta aos Filipenses é considerada por muitos teólogos como um quiasmo, inteiro um quiasmo. O que é um quiasmo? É uma estrutura onde nós temos pontos que se repetem. Por exemplo, lá no versículo 3, lá em cima, o ponto A, nós vamos ter uma mesma ideia ou mesmas palavras que se repetem, como nós vemos aqui no versículo 12. Então nós temos A, e aqui se fala A, apóstrofe, a linha, esse A com tracinho, como que se chama, Pedro? A com apóstrofe. A com apóstrofe, ok. Se quiser com lugar aqui. Obrigado. De cima, vermelho. Então nós temos o A e o A aqui com mesmas ideias e assim vai. B com B, C com C e vejam o D aqui. Era só isso que eu precisava. Eu não posso ficar com isso nas minhas mãos não. A ideia é que quando se tem um quiasmo, é que o ponto central é aquilo que o autor quer que nós foquemos nele. Então, com isso em mente agora, com essa introdução histórica e técnica, vamos nos debruçar nesse texto nos próximos instantes. Não é uma meditação muito longa, para que possamos compreender o que o nosso querido apóstolo nos queria dizer pela palavra do nosso Deus. Damos graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou a vós, e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo, em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência, dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou, versículo 13 e 14, não estão cá, mas lerei para vocês. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Pai amado, nosso Deus e nosso Senhor, continue a falar, ó Pai, aos nossos corações, pelo Teu poder, pela Tua graça e para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu acredito que a grande maioria de nós tivemos a oportunidade de viajarmos de avião antes em nossas vidas. E se você é daquele, ou se és daquele que frequentemente viaja de avião, minha pergunta é se ainda prestas atenção do que a aeromoça ou a flight attendant instrui naquele momento. Falando das máscaras de oxigênio, falando dos cintos. Hoje pela manhã, estava a terminar, li um artigo que ao final vou mencioná-lo novamente, mas muitas pessoas já não prestam atenção mais, porque acreditam que já sabem tudo o que precisa ser feito. Quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, muitas vezes nós temos essa abordagem. Uma abordagem de que nós já conhecemos o suficiente para que possamos ter o nosso voo tranquilo, para que possamos sair de onde estamos e chegarmos onde queremos chegar sem nenhum problema. O apóstolo Paulo estava a lidar com esse tipo de situação na igreja de Colosso.
Ele estava a lidar com isso, com os colossenses, porque não sabemos ao certo, mas parece que Epáfras se ausentou da igreja por algum tempo, e a partir daí alguns ensinos errados começaram a tomar conta da mente daquelas pessoas, ou dos colossenses. Paulo então vai combater isso. Mas antes de combater esses erros e até heresias que começaram a ser introduzidas ali no meio, Paulo identifica que o maior problema que havia naquele momento era que aquele discípulo dele, que havia plantado aquela igreja, estava a perder a autoridade que tinha sobre aquela igreja. Aquele povo estava a escutar sobre doutrinas, sobre a pessoa de Jesus Cristo não sendo superior a todas as coisas, estavam começando a assimilar aquilo nas suas vidas. Então é por isso que essa estrutura aqui do quiasmo nos traz uma representatividade muito grande daquilo que Paulo quer trazer. Porque Paulo, então, o apóstolo, no versículo 7, ele diz: como aprendestes com Epáfras? Veja que isso é o centro do quiasmo, é o foco de onde Paulo quer chegar. Como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo. E veja que Paulo aqui então transfere toda a sua autoridade, transfere toda, vamos usar o termo aqui, toda a glória que ele havia recebido, todo o conhecimento que o povo tinha dele, toda a sua fama, ele transfere para Epáfras. Falar que era conservo, falar que era alguém igual a ele, no mesmo nível, em todas as coisas, e que servia aquele povo. Como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. Paulo então demonstra aos colossenses que Epáfras, o líder, nada mais, nada menos era do que o próprio Paulo representado no meio da igreja dos colossenses. E se ele era o próprio Paulo representado na igreja dos colossenses, ele era também o próprio Cristo. Porque o próprio Paulo diz que nós devemos, o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Cristo, como ele era. Então Paulo está a transferir tudo aquilo que ele havia recebido para os colossenses, para que os colossenses pudessem olhar novamente para o seu líder e ouvir as palavras que ele tinha a dizer para que aquela igreja pudesse caminhar no bom caminho. E Paulo então termina no versículo 8, nesse centro, dizendo: ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. O que nos motiva a entrarmos dentro desse avião chamado cristianismo e prosseguirmos essa viagem? O que nos motiva a todos estarmos juntos nessa manhã, celebrando ao único Deus que existe, enquanto em muitos lugares há festas ao paganismo, as festas ao ateísmo, aquilo que nós encontramos também em muitas religiões, que é o extremo legalismo que prega que você se achega próximo a Cristo pelas suas obras. Enquanto tudo isso existe ao nosso redor, por que nos achegamos na centralidade e na presença de Cristo e na sua palavra? Por que entramos dentro deste avião? Eu gostava de dizer que a palavra que temos para dar essa resposta é a palavra amor. E se os irmãos pudessem acompanhar comigo, abrindo as suas Bíblias ou acessando-as, olhando o texto cá em cima, se puder voltar, obrigado. O apóstolo Paulo começa a demonstrar todo esse amor que ele tinha pelos colossenses, dizendo: damos graças a Deus Pai, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vocês. No bom português, estamos ou estou sempre a orar, continuadamente. O verbo em qualquer língua implica isso, tanto no grego, quanto no português brasileiro, quanto no português de Portugal. A ideia é uma ideia contínua. Paulo, desde o momento em que ele ouviu falar, no versículo 4, da fé que os colossenses tinham em Cristo Jesus, Paulo continuadamente orava por estes irmãos. Queridos, nós não somos o apóstolo Paulo. Nós não temos o chamado essencialmente da mesma maneira que Paulo teve. Mas cada um de nós é chamado por Cristo Jesus para servi-lo e para viver por Ele. E para viver por Ele por amor. Por amor a quem? Quando nós
lembramos o que o Senhor Jesus nos fala no Sermão do Monte, quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Em Marcos ele vai muito mais claro, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando nós pegamos o avião e dizemos, e a aeromoça, o flight attendant, fala que se o avião despressurizar, máscaras de oxigênio vão fazer o quê? Cair. Estão bem treinados. A máscara de oxigênio irá cair. Você deve, se o fluxo de oxigênio não sair, você deve puxar a máscara e aplicá-la onde? Sobre o seu nariz e sobre a sua boca. Houve um voo da Southwest no ano passado, que a fuselagem foi perfurada, uma pessoa morreu por causa disso, 7 pessoas ficaram feridas e o avião despressurizou. O problema da despressurização é que voando muito alto não tem muito oxigênio. As pessoas têm uma tendência então de desmaiar e morrer então de hipoxia ou falta de oxigênio naquele momento. Por isso que se deve então aplicar o oxigênio sobre o nariz e a boca e depois aplicar, se tiver uma criança, um idoso e alguém em necessidade, as pessoas que estão ao lado. Não adianta, queridos, nós queremos ajudar quem está do nosso lado, se nós primeiro não nos ajudarmos. Não adianta queremos levar a palavra, simplesmente por levá-la, para fazer um checklist, dizer: hoje eu evangelizei, hoje eu dei meu testemunho, sem que eu me debruce nessa palavra, sem que eu medite nela dia e noite, como o livro de Deuteronômio nos ensina, e deixe essa palavra fluir em nossas vidas. Eu e Luciene, nós podemos orar com Pedro e Mila, nós podemos mostrar o caminho a Pedro e a Mila, mas nós não podemos fazer as orações que Pedro e Mila devem fazer, e não podemos andar os caminhos que o Pedro e a Mila, nossos filhos, têm que andar. Mas nós precisamos orientá-los, nós precisamos buscar esse oxigênio. E o apóstolo Paulo então fala que tudo isso que acontece na vida cristã dos colossenses era algo muito bonito, era algo lindo. Ele diz que ouviu falar da fé, depois vejam lá o texto do amor, por causa da esperança que vos está reservada no céu. Se olharmos no versículo 11, B linha lá embaixo, B apóstrofe, diz: com alegria tenhais toda perseverança e paciência. A fé do versículo 4 está para a perseverança no versículo 11, assim como o amor está para a alegria e a esperança para a paciência. Paulo reconhecia tudo isto na vida daquela igreja. Uma igreja que esperava, uma igreja que ansiava pelo Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus voltasse, pelas bênçãos que estavam reservadas nos céus e que seriam trazidas ao povo, ou que serão trazidas ao povo, quando o nosso Senhor Jesus voltar. E ele diz que a nova Jerusalém vier dos céus, e ele transformar então toda essa terra, para que juntos possamos viver com o nosso Deus para todo sempre. Se eu perguntar: há essa esperança em cada um de nós aqui nesta manhã? Eu acredito que a resposta é sim. E a mesma pergunta poderia ser feita aos colossenses naquela época: há esperança no meio de vós? E acredito que a resposta seria sim. Mas o apóstolo Paulo, preocupado com a situação com a qual aquela igreja vivia, com a situação com a qual aquela igreja havia se distanciado dos ensinos de Cristo que haviam sido passados por Epáfras, Paulo exorta aquela igreja a não se conformar, como Pedro nos trouxe hoje, em Romanos capítulo 12. Não vos formeis, não vos amoldeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. Mas é muito fácil nos amoldarmos. Aquela cidade tinha séculos de existência sob o domínio pagão, sob o domínio politeísta, era algo que estava na cultura, enraigado, algo que era muito fácil do povo sair dele, de certa forma, porque reconhecia os erros, mas também de voltar. E se nós olharmos a história de voltar aos antigos erros, a história de voltar aos antigos ídolos, não é nova na Bíblia. Quando o povo sai do Egito no Antigo Testamento
e se depara com as primeiras dificuldades, o que eles fazem com Moisés? Murmuram. E fala, por que nos trouxe para morrer aqui? Melhor seria se morrêssemos no Egito, onde tínhamos comida, onde tínhamos casa, e eles também queriam dizer, onde tínhamos deuses que nos socorriam. A nossa cultura de hoje prega da mesma forma. Por que abraçar algo que é sacrificial? Por que abraçar algo que vai nos fazer reconhecer que somos pecadores, que a nossa índole não é boa, que as nossas vontades e atitudes muitas vezes são voltadas para pensamentos ruins e maus? Por que abraçar algo que descortina isso sobre os nossos olhos e nos chama para uma mudança radical? O apóstolo Paulo, então, vai nos mostrar de uma forma muito bela o porquê disso. Quando nós olharmos nas duas letras Cs que nós temos aqui, o versículo 5b, e depois pulamos o D e vamos para baixo. Ele diz, falando dessa esperança que está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade o Evangelho, ou seja, da qual já se tem o conhecimento, que chegou a vós, e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. O que é graça? O texto fala que há conhecimento de ouvir a verdade e o Evangelho, versículo 5 ali no começo. Fala que isso foi frutificando e crescendo desde o momento, desde o dia em que conhecestes esta graça. Nós usamos tanto essa palavra, que muitas vezes ela nos passa agora de uma maneira quase mecânica. Graça é algo que nós ganhamos, que nós recebemos, sem nós merecermos. Que nós não fizemos nada para termos. É isso que significa graça. É por isso que estamos aqui nessa manhã. Nós não estamos aqui simplesmente porque nós nos arrumamos, levantamos e viemos, mas porque o Espírito de Deus nos trouxe. Porque num momento em nossas vidas, Ele nos deu esse conhecimento, colocou esse chamado, trouxe Cristo para as nossas vidas e hoje Ele habita conosco e em nós, para que juntos vivamos como o corpo de Cristo e possamos olhar para o que está ao nosso redor e resistir a este mundo. Versículo 9. Portanto, desde o dia, veja aí Paulo então repetindo, desde o dia em que soubemos disso, ou seja, da fé que havia em vocês, nós também não cessamos de orar por vós. Não cessamos de orar uns pelos outros. Orai sem cessar. Não quer dizer que você vai dirigir o seu carro de olhos fechados, pegar um metro sem olhar. Mas é uma atitude. Oração não é simplesmente ação. É atitude. É nós termos essa vida de dependência e de reconhecimento de Deus e constantemente trazermos diante de Deus quem nós somos, a nossa necessidade dEle, quem o nosso corpo é em Cristo, ou seja, quem somos uns com os outros. As nossas necessidades diante dEle. A nossa necessidade maior, queridos, não é a necessidade de roupa, não é a necessidade de teto, não é a necessidade de saúde, não é a necessidade de dinheiro ou de emprego. Porque todas essas coisas, todas elas, o nosso Deus nos dá sem que nós nem peçamos. Ele cuida de nós. É claro que existem dificuldades, momentos de provações, mas o nosso Deus nos sustenta. Mas aquilo que o nosso Deus mais deseja que nós peçamos, que nós queiramos e que Ele nos dará, é dessa comunhão íntima e pessoal. Olha o que o texto nos diz. Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e entendimento espiritual. Se nós olharmos aqui, há 3 coisas bem simples. E os bons presbiterianos espalhados nessa sala vão lembrar que o sermão presbiteriano tem 3 pontos, o meu não tem 3 pontos, mas esse ponto específico tem 3 subpontos. Então, se você quiser se agarrar a ele, se agarre. Mas nós precisamos pensar na dependência, na busca e na ação. A dependência é na oração, o orar por vós, versículo 9. A busca é estarmos cheios do pleno conhecimento da sua vontade.
Como que podemos estar cheios disso se não buscarmos isso? Se não desejarmos isso do mais íntimo do nosso coração? E depois de termos a dependência, a busca, há também o agir, colocando todo esse conhecimento, toda essa vontade em prática, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Entendimento, conhecimento e sabedoria. Uma vez um jovem da igreja que plantamos no Brasil colocou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que o melhor exemplo para discernir ou diferenciar conhecimento de sabedoria são os tomates. Porque o tomate é um fruto, isso é conhecimento. Sabedoria é não colocar o tomate numa salada de frutas. É aplicar esse conhecimento. É tê-lo e fazê-lo sentido naquele meio. O que Paulo faz aqui? Paulo escreve a carta para que faça sentido aos colossenses. Paulo escreve de uma forma, o versículo 1 e 2 desse texto, é um prólogo que era muito comum nas cartas daquela época para todo mundo. Todas as pessoas escreviam saudando os seus deuses de uma maneira geral. E Paulo faz assim também para que pudesse alcançar essa audiência. Paulo usa o estilo literário para que o povo pudesse compreender exatamente o que ele queria naquele momento. E nós precisamos disso, meus queridos. Precisamos entender que para comunicar e viver a palavra, nós precisamos desse conhecimento e levá-lo de uma maneira simples, que o povo entenda. Orarmos uns pelos outros, dependermos do nosso Deus, buscarmos, agirmos, a fim de que, versículo 10, possamos viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Agradar ao nosso Deus, é tudo isso que queremos. Salmo 119, versículo 4 diz: eu vos dei os meus mandamentos para que os cumpra à risca, para que os cumpra todos. Eu posso perguntar, por favor, responda só no seu coração, quem aqui cumpre todos os mandamentos que o nosso Deus nos deu? Eu não cumpro. Eu falho. Mas Deus os deu para que eles sejam cumpridos e para que nós busquemos cumprir estes mandamentos. Para que nós busquemos a santidade. Para que nós busquemos crescer com o nosso Deus. Esse texto não está dizendo de algo apenas espiritual, super espiritualizado, mas da prática da vida cristã. De estarmos em constante aprendizado e ouvir da palavra e em constante oração uns pelos outros para que sejamos fortificados. Ou acham que vivemos num país que secularmente se afastou do cristianismo, secularmente é pagão, é algo inócuo para as nossas vidas? Não pensem assim, pois há um risco muito grande da máscara de oxigênio cair e nós não colocarmos. De nós não respirarmos aquilo que precisa ser respirado para que possamos viver. O apóstolo então continua, e quando ele fala agradando-lhe em tudo, nós pensamos da religiosidade das nossas vidas, da prática de virmos à igreja, da prática de participarmos das atividades, das práticas que há conjugadas à igreja, fazendo com que a igreja se feche em si mesma e não alcance o mundo. Queridos, se nós olharmos a palavra de Deus muito claramente, os maiores criticados na Bíblia não são gentios. Sabe quem foi os maiores criticados dentro das Escrituras? Os fariseus. Para eles o Senhor Jesus falou: ai de ti, ou ai de vós, porque se ouvistes os sinais, os sinais que hoje foram feitos aqui, haveria misericórdia até para Sodoma, Gomorra, para todas aquelas cidades. E vós que sois religiosos, veem, ouvem, mas não praticam, não vivem. Isso afasta de Deus. A pura religião traz para o Senhor Jesus. Depois leiam Tiago, especialmente o capítulo 1, finalzinho do capítulo 1, Tiago fala do que a verdadeira religião é formada. Leiam depois. Mas o que o apóstolo está nos dizendo é que para agradarmos ao nosso Deus e frutificarmos em toda boa obra e crescermos no conhecimento de Deus, nós devemos ser fortalecidos em todo vigor, segundo o nosso próprio poder. Novamente o texto nos aponta que não é a nossa obra, é a obra de quem? De Deus. Segundo o poder da sua glória. Para que, com alegria, tenhais toda a perseverança e paciência. Não é por mim, não é por vós,
Não é por nossas obras, mas é por quem? Por Cristo. Aquele que está lá no versículo 3, onde Paulo diz, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que, com tudo isso, pela graça e pelo poder de Deus, possamos caminhar, andar com nosso Senhor. Porque Ele nos diz, e aí aqui Paulo vai falar diretamente a heresia que estava a começar a permear a igreja dos Colossenses. Ele diz, Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele quem? Deus nos tirou do reino das trevas, do reino onde não havia vida, e nos levou para a luz e para a vida. Nos tirou da morte. E o apóstolo então nos mostra isso de uma maneira clara, dizendo que aquilo que vocês têm ouvido não é verdadeiro. Aquilo que temos, ou que os colossenses ouviram, de que Cristo era menor e não era soberano sobre toda a criação, não era verdadeiro. Ele é. Ele é soberano sobre a minha vida, sobre a sua. Ele é soberano sobre cada ato que existe em nós. Não que Ele vai nos colocar como marionetes, mas Ele vai nos conduzir para que vivamos para Ele. Ele vai nos demonstrar o seu amor a cada dia, estando todos os instantes conosco. E aqui o texto, no versículo 12, nos diz novamente, dando graças ao Pai que vos capacitou. Uma palavra que é usada só em relação a Deus. Existem algumas palavras no grego, como a gente conhece, por exemplo, a palavra dínamo, que significa poder, que é relacionado com o poder de vários, e capacitação a vários. Mas a palavra que é usada só é usada para Deus em todas as Escrituras. Para o Pai. Ele nos capacita desde o mais jovem, não sei se a Abigail está aqui hoje, talvez o Wesley, até o mais idoso, que eu não vou citar o nome para não me constranger aqui no meio. Mas Deus capacita cada um de nós para que vivamos essa vida no Senhor. E essa vida, uma vida, como disse, nesse avião que pegamos desde o começo, e que esse avião ele tem um rumo certo. E o rumo, versículo 14, é o rumo da redenção, do perdão dos nossos pecados. Redenção e perdão dos nossos pecados significam uma palavra: reconciliação com Deus Pai. É por isso que Paulo escreve aos Colossenses, para demonstrar que a reconciliação já havia sido colocada para eles, e que eles não se afastassem delas. Não se enganem. Muitos irão provar de tudo de bom, de todas as verdades, parecerão o mais, deixa eu usar a expressão, uma fotocópia do que seria um verdadeiro cristão. Mas no fim, estarão longe do Senhor, como Hebreus capítulo 6 nos ensina. E como o próprio Senhor nos diz que muitos chegarão e diz, Senhor, Senhor, e Ele diz, afasta-te de mim, porque nunca vos conheci. Temos que tomar cuidado, queridos. Estamos todos neste mesmo avião. E quando as máscaras de oxigênio caem, não pensem que somos nós quem as apanhamos, esticamos e colocamos em nós. Há sempre alguém mais preparado, mais forte, de poder e de glória sobre as nossas vidas, que fará isso. No avião da sua vida e da minha vida, quem viaja ao nosso lado é Jesus Cristo. E não pense que o nosso avião voa em altitudes de cruzeiro, sem turbulência. Tiago capítulo 1 é muito claro a dizer que a vida cristã é uma vida difícil. Se não passas por dificuldades em vossa vida, dê uma checada. Olhe o seu coração. Procure ver o que está acontecendo, como João Wesley falou na época em que ele plantava as igrejas na Inglaterra, e disse, orando a Deus, Pai, o que há de acontecer, o que está a acontecer comigo, porque nesses últimos dias não tenho passado por absolutamente nada, nenhuma provação, nenhuma dificuldade, há algo de errado na minha vida. Estou me acostumando aos modos que existem ao meu redor e gostando do conforto que está ao lado, que me rouba a verdadeiro foco. A vida é uma vida de turbulências. Se você já pegou boas turbulências de avião, eu já peguei algumas, não é bacana. Graças a Deus as máscaras não precisaram cair.
Mas eu tenho plena convicção que no avião das nossas vidas, daqueles que temem ao Senhor, em todo o tempo, essa máscara de oxigênio, ela já está sobre a nossa boca e sobre o nosso nariz. O Espírito de Deus soprando a sua palavra, soprando a sua vida, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, pela meditação naquilo que Ele nos ensina, para que sejamos fortalecidos, como a igreja de Colossenses o foi, para que possamos chegar ao final da nossa carreira, esse avião aterrize e juntos demos glórias ao nosso Deus. Vamos orar mais uma vez.